Eu já quero começar por uma das principais e finais análises que foram feitas aí pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é relacionada à delação de Mauro Cid. A gente percebe ali em vários aspectos que apenas o ministro Luiz Fux diverge dos outros ministros em duas questões. Primeiro, na possibilidade do julgamento acontecer na primeira turma. Houve decisão da maioria de que sim, a primeira turma seria competente para analisar o caso de Jair Bolsonaro e outros aliados. O ministro Luiz Fux entende que esse caso poderia ir para o plenário do Supremo Tribunal Federal, que é o que tentava a defesa de todos. Uma segunda parte seria em relação à delação de Mauro Cid. Ministro Luiz Fux não vota por derrubá-la nesse momento, mas entende que é preciso analisar com maior profundidade justamente por causa das idas e vindas relacionadas à delação de Mauro Cid. Alan Gani, como é que você avalia a opinião e a decisão dos ministros sobre essas idas e vindas? O ministro Alexandre de Moraes fez questão de ressaltar mais de uma vez que isso faz parte do processo e que não haveria problema, inclusive, na maneira como ele mesmo conduziu toda essa delação, chamando a atenção de Mauro Cid sobre as punições que ele poderia ter caso não houvesse uma conexão entre os fatos. Para você, como parece a maneira como a primeira turma recebe essa indicação e essa preliminar? Eu vejo que o grande problema da delação de Mauro Cid não foi nem tanto a condução em si naquele momento que ficou mais marcado com o ministro Alexandre de Moraes, mas eu vejo a circunstância pela qual foi feita a delação de Mauro Cid, com ele preso preventivamente durante muito tempo. Evidentemente que isso tem um grande peso psicológico e depois algumas inconsistências, algumas incoerências, porque Mauro Cid, naquele momento que ele ficou solto, ele faz um desabafo. Inclusive, ele nem poderia fazer esse desabafo para os seus familiares, dizendo que estava sendo investigado. Só isso já poderia anular a delação. Então, eu vejo que toda essa circunstância, aliado à falta de provas, porque tudo isso é feito em cima dessa delação, mas não há uma prova concreta, torna essa peça frágil, e aí eu estou com o ministro Fux. O Fábio Piperno, o ministro Cristiano Zanin também faz a citação sobre a Lei das Delações de 2013 e uma ressalva sobre a maneira ou a profundidade, a seriedade com que as delações precisam ser analisadas. Obviamente, ele precisou lidar com muitas delas quando fez a defesa do presidente Lula à época das delações relacionadas à Lava Jato. Eu quero entender de você de que maneira que essa delação de Mauro Cid, no teu ponto de vista, se ela foi conduzida da maneira correta e se de fato ela precisa e deve entrar nesse processo sem nenhum tipo de preocupação. É muito óbvio que ela foi conduzida de forma bastante correta, sim. As omissões e possíveis inconsistências partiram exatamente do delator, que com o tempo ele foi muitas vezes lembrado que possíveis omissões, contradições, incorreções poderiam ocasionar, inclusive, a perda dos benefícios que ele negociou. Quando se negocia uma delação, né, uma colaboração premiada, como fez questão de lembrar o ministro Alexandre de Moraes, é necessário que a parte que delata fale a verdade e aponte fatos que possam ser comprovados. Então, quando ele, por exemplo, ele aponta para toda aquela trama, uma das possíveis provas que ele usou foi exatamente atribuir aos ministros do Exército e da Aeronáutica, né, também a participação como ouvintes daquelas propostas que sugeriam uma trama golpista. E esses dois ministros acabaram ratificando o que Mauro Cid disse. Vamos ouvir agora as defesas, então, de Jair Bolsonaro e de seus aliados. Entrevista coletiva com jornalistas agora. Acompanhe. E também a questão da delação, que, na minha visão, o Supremo, de certa forma, hoje inovou, de alguma forma, a jurisprudência. Mas respeito os ministros, respeito a decisão e vamos aguardar o julgamento de amanhã. Obrigado. Pegamos o finalzinho da fala do advogado Celso Vilar, de Jair Bolsonaro, que acompanha então, e fala sobre uma possibilidade de inovação no entendimento do Supremo Tribunal Federal quando olhamos para a delação. Gustavo Segré. Se todo o processo está sobre a base da delação de Mauro Cid, que teve 9 versões ou 10 versões,
vai ser muito interessante assistir o processo, em função de que a defesa de vários ou de todos aí, os agora ou amanhã réus, não cabe nenhuma dúvida que a denúncia vai ser aceita, vão tentar derrubar. E olha como o Mauro Cid vai ficar no meio. Hoje já teve advogado de defesa que tratou ele de mentiroso, com todas as palavras, não poupou absolutamente nenhuma letra. Então agora é cada um por cada um, e a defesa de cada um dos denunciados tentará, obviamente, resolver a situação judicial do seu defendido. E vai ser interessante porque quando a gente observa a delação de Mauro Cid e tantas versões que teve no meio, concordo com o Piperno, ele não é apenas falar o que ele sabe ou o que ele supõe, ele tem que aportar provas, dados, e esses dados aportados se baseiam apenas, pelo menos por enquanto, de uma delação, que é a dele. Então, qual será o objetivo da defesa? E não precisa ninguém ser um exímio jurista para saber disso. Derrubar a delação. Derrubado a delação, a denúncia vai perdendo força. Ô Zé Maria Trindade, o ministro Alexandre de Moraes, nessa última análise da preliminar sobre delação e esse pedido da defesa para que a delação fosse anulada, a delação de Mauro Cid, diante de vários aspectos que foram apresentados pelos advogados, ele fez uma longa explanação falando sobre a voluntariedade de Mauro Cid. E explicando, inclusive, o questionamento que foi feito quando as imagens vieram à tona para a imprensa sobre aquela chamada que ele fez a Mauro Cid diante da possibilidade de omissões dolosas feitas, então, pelo delator, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e mencionando que isso é uma atuação comum para qualquer juiz. Ao perceber que fatos estariam sendo omitidos para que não se levasse a um caminho de transparência, o juiz vai lá e faz uma chamada, né? Vai lá e diz, olha, se você não contribuir da maneira correta ou se houver divergência nos fatos, você poderá ser punido por isso. Agora, você entende que, de fato, essa voluntariedade de Mauro Cid ficou clara ao longo de todo esse processo e desse vai e vem que envolve a delação premiada? Há controvérsias, né? Sobra, a partir de agora, muito pouco espaço para as defesas, né? Os advogados terão agora pouco espaço, porque todas as preliminares estão sendo recusadas, foram recusadas, né? Então, o julgamento será na primeira turma, segundo decidiram os ministros, né? A não ser que o presidente possa chamar para o plenário principal. E veja bem que complicação. A Carla Zambelli, deputada federal, está sendo julgada pelo plenário, né? Plenário virtual. Houve até maioria pela condenação, e não na primeira turma. E aí um grupo importante, inclusive um ex-presidente da República, 4 oficiais generais, quer dizer, na primeira turma era um caso, e há divergências, inclusive no plenário do Supremo, para levar para o plenário principal. E principalmente a delação premiada do ex-ajudante de ordens, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o tenente-coronel Cid. A delação premiada é um instrumento novo ainda no mundo jurídico. Foi sancionado pela ex-presidente Dilma Rousseff, né, depois de votação no Congresso, foi usada e derrotada no Supremo Tribunal Federal, e ninguém sabe exatamente onde é que está o limite da delação. Quando você faz essa pergunta, eu tinha uma clareza muito grande na ideia da delação, de que a delação é um acordo entre Ministério Público e o investigado, ou a Polícia Federal e o investigado, que depois foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Qual é o papel do juiz na delação premiada? É apenas e só definir se o delator está de livre e espontânea vontade e pronto, não pode entrar no mérito, porque esse acordo, a delação, é entre o Ministério Público e o delator, não é entre o juiz e o delator, né? E está parecendo que ele e o relator assumem que foi parte integrante ali deste acordo, inclusive sobre o que falar na delação. Naquele desabafo, o Cid diz lá claramente de que tudo que ele falava tinha que ser direcionado para um assunto, e isto é muito grave. Se retirasse, não vai mais retirar, né? A primeira turma decidiu que a delação está valendo. A delação do Cid, ficam algumas provas, mas frágeis, ou seja, não teria uma força tão grande assim esse processo. No caso do Instituto da Delação, quando o delator
ele desobedece ali os critérios, o que ele falou fica valendo. E ele perde apenas as vantagens de ser um delator. O Cid vai pegar uma pena pequena se condenado. Se todos forem condenados, o Cid pega, de acordo com o que ele acertou ali, uma pena menor e não persecução penal de parentes, do pai principalmente. Esse foi o acordo dele. Portanto, sobra, a partir de agora, pouco espaço para as defesas, né? Eu quero também falar sobre uma outra questão relacionada a outra negativa importante, que era um pedido da defesa, e agora às 5h30 o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Um dos principais pedidos da defesa trazia à tona a necessidade, na visão dos advogados, de que o plenário do Supremo Tribunal Federal, todos os ministros, analisassem esse caso relacionado a Jair Bolsonaro e alguns de seus integrantes do governo anterior. Mas a primeira turma vai lá e fala: não, a gente entende que a primeira turma é competente para fazer esse julgamento. Apenas houve uma divergência desse ministro aí que aparece na tela, ministro Luiz Fux, que entende que o julgamento poderia permanecer ali, mas que na visão dele caberia ao plenário do Supremo Tribunal Federal trazer uma análise mais robusta. Como é que vocês veem mais essa derrota, que, no meu ponto de vista, é uma das principais para a defesa de Jair Bolsonaro? Alan Gani. Exatamente, Evandro, até porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê o julgamento no pleno em duas circunstâncias. A primeira, a relevância e a importância do julgamento. Me parece que julgar o ex-presidente da República é algo bastante relevante. E a segunda é evitar um confronto entre a primeira turma e a segunda turma, ou seja, uma divergência. Eu vejo que o regimento interno deveria ser respeitado nesse caso e deveria ir para o plenário. De qualquer maneira, manteve-se o entendimento da primeira turma, que é uma sinalização ruim para a defesa de Jair Bolsonaro.